Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Teologia e Graça. Eu sou Adani Souza e no vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo para saber qual é a melhor Bíblia ACF para você levar para a igreja. A Bíblia ACF RCM é uma Bíblia muito conhecida, publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E para sabermos, o comparativo vai ser contra a ACF da Thomas Nelson. Essa Bíblia que saiu recentemente, saiu no final do ano passado, a minha aqui na cor mostarda, e a gente vai fazer o comparativo para saber qual dessas duas é a melhor. E para esse embate, pessoal, eu separei junto com a minha esposa alguns tópicos que são muito importantes na hora de a gente escolher. Eu chamei ela e quais são os tópicos que a gente analisa na hora de comprar uma Bíblia. E a gente vai fazer o comparativo de cada uma. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a capa. A capa é o que chama mais atenção numa Bíblia. Quando você vai comprar, a primeira coisa que você vê é a capa. Então é importantíssimo você fazer a análise do material que é a capa. Estou mostrando aí no vídeo para vocês do lado. A capa da Thomas Nelson, ela é uma capa muito bonita, muito confortável de você pegar ela. É muito gostoso você segurar essa Bíblia. Ela tem um couro um pouco mais maleável e ela tem esses detalhes costurados. Ela é toda costurada em volta dela. Na lateral, né, no fechamento aqui da Bíblia, na lombada dela, ela tem esses detalhes assim. Lembra muito a Bíblia de Estudo ACF. Também tem esse nome ACF aqui, Bíblia ACF com referências e o símbolo da Thomas Nelson. E eu acho belíssima essa Bíblia. Do outro lado você tem esse logo da Thomas Nelson Brasil. O que me chama a atenção é muito bem acabada essa capa, né? Não tem nenhuma frase, nenhum nome no meio, mas eu acho muito bonita essa capa. Ela só é um pouco mais maleável. Já a Bíblia RCM, que é da própria Trinitariana, eles mesmos publicam e eles distribuem, faz tudo nessa Bíblia. Essa daqui eu comprei para minha esposa, né? Ela tem uma capa bem mais rígida. Ela não é costurada, não tem aqueles detalhes costurados, até a letra um pouco difícil de ver, né, nessa cor específica. Na lombada você tem um nome, né, a Bíblia Sagrada, você tem os nomes aqui, ACF, Almeida Corrigida Fiel, tem a assinatura de Almeida, e esse detalhe aqui atrás tem esse logo, muito bonito essa estampa, né, essa palavra é fiel. Mas tem um detalhe na RCM que eu até gostaria de mostrar para vocês, a minha RCM que eu tenho aqui também. Ó. Essa minha RCM já tá um pouco velhinha, já tem mais de um ano que eu tenho ela, já li ela bastante, ela já tá bem, tá um pouco marcada aqui já. Mas uma coisa que eu percebi, a minha RCM, isso aqui é um papel para limpar meu óculos, a minha RCM, quando a gente abre, ela já tá descolando aqui a capa, ó. E isso aqui, eu tenho muito cuidado com essa Bíblia. Praticamente eu levo ela só para a igreja mesmo, leio em casa, mas não cai no chão, eu abro com muita cautela e tal, não ando dobrando ela, e mesmo assim ela descolou aqui, ó. É um detalhe que vale a pena mencionar, porque só tem 1 ano e meio, eu acho, essa Bíblia. Então, teve esse detalhezinho aqui da capa que eu achei importante. Então, nesse aspecto aqui, eu daria o ponto para Thomas Nelson. A capa da Thomas Nelson, achei ela melhor. O segundo fator, esse aqui eu acho que é o que a maioria das pessoas tem curiosidade, é o tamanho da letra. Então veja só a Bíblia Thomas Nelson. Ela tem uma letra simplesmente fantástica. Eu vou abrir aqui em Mateus, capítulo 1. O tamanho da letra é fascinante. Eu chuto aqui que seria um tamanho 12, porque eu não vi na página da Thomas Nelson o tamanho oficial, só fala que a letra é gigante, né? Letra muito grande mesmo. Mas o legal dessa Bíblia da Thomas Nelson é porque ela usa essa fonte leitura perfeita que eles mesmos desenvolveram para as Bíblias dele. Então, a maioria das Bíblias da Thomas Nelson hoje em dia já vem com essa fonte, o que dá um destaque. Quando a gente pega a RCM, e eu vou mostrar para vocês a diferença delas duas. Vou abrir aqui no mesmo livro, né, Mateus capítulo 1, e veja só. As letras são mais juntinhas, ó. São mais juntinhas do que a da Thomas Nelson. O tamanho é o tamanho 12, segundo tem no site da Sociedade Bíblica Trinitariana. Mas o que vale destacar é que assim, o tamanho da letra é ótimo também.
Só que o que deixa a leitura da Thomas Nelson mais fácil, ao meu ver, é porque as letras, o espaçamento entre as letras é um pouco maior. Vou voltar aqui em Mateus capítulo 1. Você vai ver que o texto é praticamente o mesmo tamanho, só que o espaço entre cada letra é um pouco maior. E isso faz com que seja mais confortável de ler. Então, nesse aspecto aqui, a gente pode dar um empate, porque vai valer aí a opinião de cada um, mas particularmente eu acho mais agradável de ler na Thomas Nelson. O espaçamento está perfeito. Outro fator, e aproveitar que eu já estou aqui com ela, é o papel. E esse aqui é um empate nas duas, porque as duas têm um papel muito bom. A única diferença que eu vejo é que o papel da Thomas Nelson, ele é um papel mais branco e a transparência dele é um pouco menor. Já a Bíblia RCM, ela tem uma folha um pouco mais amarelada, eu diria que é um pouco mais puxando para o amarelo, mas não é totalmente amarelada, e ela tem uma transparência maior. Talvez a gramatura dela é um pouco menor, a gramatura do papel. E isso faz com que às vezes você consiga ver do outro lado as referências cruzadas. Mas eu não tenho nada para reclamar desse papel, eu acho ele excelente para leitura também, não é nada que vai atrapalhar a sua leitura, e os dois papéis são excelentes, então você não vai ter nenhum problema com ele, só esse detalhe mesmo que um puxa mais para o amarelinho e o outro mais branco. A outra questão é o preço, né? O preço é essencial na hora de você comprar uma Bíblia. Então, assim, elas duas, essa da Thomas Nelson, eu comprei ela por R$130, peguei numa promoção na Amazon. Já essa RCM, especificamente essa da minha esposa, eu paguei R$160, eu acho que foi um pouco mais caro ela. Mas eu já consegui uma vez, eu presenteei o meu pastor com uma igual à minha, que eu nem acreditei. Eu peguei numa promoção no Mercado Livre por R$70 essa Bíblia. Eu comprei mesmo assim porque eu não acreditava, porque eu tinha pago na minha, nessa faixa também, R$160, R$170. Quando eu vi ela de R$70 no Mercado Livre, eu disse, ó, vou comprar, na pior das hipóteses eu devolvo a Bíblia, e aí eu recebo o estorno, eu digo lá que não era o produto que estava sendo oferecido mesmo, e pego o dinheiro de volta. E chegou a Bíblia perfeita, achei maravilhosa. Aí eu presenteei ela, mas assim, de preço vai variar muito da promoção que você vai encontrar. Então elas, se for questão do preço oficial, a RCM é mais cara, mas dificilmente você vai comprar no preço que está lá, acima de R$200. Eu acredito que você consegue encontrar as duas aí na faixa de R$130 a R$150 tranquilamente, o que não vai pesar tanto assim na hora de escolher. Por causa de R$20, dependendo dos outros aspectos, pode chamar muito mais atenção. Então o preço é isso. O peso é a mesma coisa, porque no site lá da Sociedade Bíblica Trinitariana, o peso da RCM está 1,1 kg. Quando eu pesei, eu tenho uma balancinha, eu pesei, ela deu 1,7 kg, ou seja, um pouco mais baixo. Já a Thomas Nelson, eu pesei na mesma balança e deu 1,1 kg. 1,108 kg, para ser mais exato. Então é 100 gramas, nada que vá ser algo assim, que vai passar muito, né? Dá para levar tranquilamente para a igreja, qualquer uma das duas. É 1 quilo, se a gente for resumir assim, cada uma delas. E o tamanho que eu coloquei no mesmo padrão, no mesmo parâmetro para a gente comparar, até colocando assim dá para você ver. As duas têm basicamente a mesma altura. Pelo que eu medi na régua, só é meio centímetro mais alto a RCM, e a largura é praticamente a mesma também. Como a capa da Thomas Nelson ela é um pouco mais maleável, você vê que ela tem ela fica mais dobradinha, né? Mas ambas têm a mesma largura, basicamente a mesma altura. É coisa aí de meio centímetro para a RCM um pouco mais alta. Só isso, tá? Então nesse aspecto aí pode ser um empate técnico mesmo. A questão da diagramação é outro fator muito interessante, porque eu acho lindíssimo a diagramação da RCM. Acho fantástico esse modelo. Eu vou mostrar para vocês aqui pode ser aqui no livro de Atos, que não está tão marcado assim. Deixa eu pegar aqui. Pode ser aqui mesmo. Você vê que você tem um texto em duas colunas, onde os versículos estão todos, cada um é como se fosse um parágrafo, um versículo, e as referências
elas estão nas laterais, né, nas laterais esquerda e direita da Bíblia, que foge um pouco do padrão que a gente tem, né? Se você pegar aqui a da Thomas Nelson, você vai ver que tem uma diferença, ela já puxa mais para aquele padrão clássico que a gente vê das referências cruzadas, que geralmente é no meio da Bíblia. Isso é muito antigo, esse padrão. Eu acho que ele só perde para aquele antigo, bem antigo, que vinha no rodapé da Bíblia, mas muitas outras Bíblias já utilizaram esse padrão, que as referências cruzadas elas vêm no meio da página. O texto também em duas colunas, e eu falei dos versículos que vêm assim, um abaixo do outro. As duas fazem esse mesmo sistema, mas eu gosto de falar isso porque tem algumas Bíblias que elas utilizam um outro padrão. Vou só pegar para vocês aqui a minha Bíblia de Genebra, para mostrar para vocês que ela utiliza um outro sistema. Veja só aqui, ó, ela pega um parágrafo inteiro, ela faz um bloco de versículos. Veja só aqui Romanos capítulo 15 e 22, ela faz um bloco de versículos. Então você tem o versículo 24 aqui no meio, o 25, ela segue o texto. Segundo os estudos que eu já fiz nesse estilo de diagramação, é para manter uma espécie de correlação com o original, que eles pegavam aquele parágrafo inteiro do texto original, que não tinha versículos, como vocês sabem, não tem versículos no original, as marcações, os números, e eles fizeram, esse parágrafo inteiro, ele era assim também no original. Então eles fazem essa correlação. Eu particularmente prefiro assim, dividido do jeito que está hoje, facilita muito a leitura, facilita também você encontrar, localizar os versículos, e as duas têm um empate, mas sobre a diagramação, eu prefiro a da RCM. Eu acho mais bonito, eu acho elegante esse estilo dela colocar os versículos das referências nas bordas da página, e o texto ser mais imprensado um pouquinho, né? Não vai comprometer a leitura, não. Então, um ponto aí para RCM. E por último, que vale salientar também, são os recursos extras. Lembrando que essa é uma comparação entre duas Bíblias que o foco é apenas o texto mesmo. Não tem nenhum estudo diferente da nossa ACF de estudo, que saiu pela Thomas Nelson também, que se vocês quiserem eu posso trazer o review aqui no canal, é só você comentar aí, quero o review que eu posso estar trazendo para vocês aqui da ACF de estudo. Aí sim, você tem bastante estudo e bastante recurso nessa Bíblia. Mas nessas duas, você tem basicamente o texto bíblico, que é o mais importante, o foco total dele, mas de recurso extra, o que você tem na Thomas Nelson é as referências cruzadas, e você tem uma concordância bíblica abreviada no final. É uma concordância até que legal, boa, certo? Bem legal mesmo. Ela também tem os números strongs aqui no final de cada palavra, né? Tem uma marcaçãozinha bem interessante. Veja só, a primeira folha aqui é concordância abreviada com referência strong. Então você tem o número daquela palavra, né, que é utilizada lá no original. Foi uma forma de espécie de catálogo de palavras. Então ela só tem a concordância bíblica mesmo, abreviada, e os versículos, né, as referências cruzadas. Já na RCM você tem as duas coisas também, né, voltando aqui para ela, você tem as referências correlacionadas, né, e você tem no final a concordância bíblica também abreviada. Ela não tem os números strongs, tá? É só a concordância mesmo para você encontrar os versículos. Antigamente isso aqui era um recurso extremamente facilitador. Hoje em dia com softwares dificilmente alguém utiliza. E por último você tem os mapas, né? Você tem mapas aqui, são 13 mapas, se não falha a memória. Você tem os mapas ali que pode te ajudar, né? É interessante para quem gosta de mapa. É um recurso a mais que tem aí na RCM. Então é isso, pessoal. Se a gente for fazer um apanhado geral, a capa Thomas Nelson, o tamanho da letra, também gostei mais da Thomas Nelson. Papel, empate. O preço, também você consegue encontrar as duas na mesma faixa de preço. O peso também relativamente igual das duas. A diagramação da ACF e recursos a RCM. A ACF não, a RCM ganha na diagramação e nos recursos extras por conta dos mapas. Então seria basicamente um empate. Se você tiver que escolher só uma, eu pediria para você ir na RCM. Eu acho ela muito elegante, essa Bíblia. A tradução ACF ela é disparada a melhor do Brasil, na minha opinião. Ela consegue preservar
o texto original, principalmente o Novo Testamento, texto grego, texto maçorético do Antigo Testamento, e ela também consegue trazer o estilo de Almeida. Ela conseguiu preservar o estilo de Almeida na sua tradução. Então eu acho isso a combinação letal aí para a gente ter a palavra de Deus no nosso dia a dia. Se você gostou desse comparativo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, certo? Indique esse vídeo aí para algum amigo, algum irmão em Cristo e deixe aí um comentário. Qual é o próximo review que você quer ver aqui no canal? Eu vou ler aqui todos os comentários, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe vocês. Até mais.